Olá mais uma vez, estamos aqui continuando as nossas aulas do 7º ano e nós chegamos aqui à nossa videoaula número 12. Videoaula que está tratando justamente sobre a escravidão, que nós estamos tratando justamente sobre a escravidão e o tráfico de escravos que vai ocorrer no Atlântico, a partir desse comércio que vai se formar da metrópole, Portugal, com as suas duas colônias, as colônias aqui do Brasil e as colônias da África. Nós temos aqui, então, um tema que vai ser muito importante para a formação do povo brasileiro, que vai ser muito importante para a cultura do povo brasileiro, mas vai ser muito importante para a mentalidade, para o modo do qual o povo brasileiro pensa. Então, nós temos aqui um tema que está relacionado a um outro tema que nós falamos. Nós temos muitos sociólogos, muitos historiadores importantes no Brasil que vão dizer que a sociedade brasileira ela vai ser formada a partir de dois grandes sacrifícios, a partir de duas grandes lápides. Nós temos ali o primeiro grande sacrifício que foi feito, foi justamente o genocídio da população indígena. Essa população indígena que vai morrer aos milhões, como nós já falamos aqui em outras aulas. Mas também nós temos aqui um outro genocídio, um outro massacre que vai ocorrer aqui com a população negra que vai ser trazida da África. O tráfico de escravos é algo brutal. A escravidão é algo ainda mais brutal para o escravo. Então nós temos aqui uma sociedade, a sociedade brasileira, que foi formada a partir então desses sacrifícios do povo indígena e do povo negro, do povo africano que vai vir para cá. Então, o que eu vou tratar hoje é justamente desse grande massacre que a população negra sofreu, dessa escravidão que ocorreu, essa instituição que é uma das instituições mais antigas que existe, a escravidão. A escravidão, como diria um professor meu de faculdade, ao lado da prostituição, são as duas instituições mais antigas da humanidade. Então, nós temos aqui algo que sempre aconteceu. O ser humano, desde o momento que ele começou a formar sociedades mais complexas, quando ele começou a formar sociedades maiores, sociedades que deveriam ser mais organizadas e começou a disputar uma sociedade contra a outra, ele teve ali a escravidão. A escravidão, então, tem diversos motivos. Na África, a escravidão, então, vai ser algo comum, vai ser algo do cotidiano dos africanos, mas nós temos aqui diversos motivos por que a escravidão ocorre. Nós temos aqui a escravidão por dívida, nós temos aqui a escravidão por guerra, a pessoa perde na guerra e vira escravo em consequência disso. Nós temos aqui diversos motivos, mas também nós temos aqui diversas condições para o escravo. Em geral, nas sociedades, o escravo ele é um objeto, ele pode ser vendido de um dono para outro, mas ele ainda é tratado com alguma humanidade, ele ainda é tratado como um ser humano. Então, nós temos condições que variam muito. Então, nós temos sociedades e nós temos locais no qual o escravo é bem tratado e a diferença dele para o resto da sociedade, principalmente para a população mais pobre da sociedade, não é muita, mas nós temos sociedades que vão ser extremamente violentas, extremamente opressivas com o escravo. Então, nós temos aqui sociedades no qual vão permitir que os escravos casem, tenham filhos, que eles escolham as suas próprias parceiras, e nós vamos ter sociedades que vão tratar os escravos como se eles fossem reprodutores e mandar que eles simplesmente engravidem aquela ou essa escrava, que essa escrava tenha que engravidar desse ou daquele escravo, porque ele vai dar ali filhos que sejam escravos mais fortes, que sejam escravos com maior rendimento. A mesma lógica que nós utilizamos, por exemplo, para cavalos, para bois e para outros animais que nós temos hoje. Nós temos aqui, então, uma sociedade que poderia tratar os escravos normalmente, como seres humanos, e nós temos, ao mesmo tempo, sociedades que tratam os escravos de uma maneira totalmente desumana. Então, a escravidão, ela varia muito de lugar para lugar. Isso tem que ficar claro. Mas a escravidão é uma instituição que, principalmente na época do Brasil colonial, ela é comum, muito comum em todas as partes do mundo. Hoje, ela é um absurdo. Para as pessoas aqui dessa época, ela não é um absurdo. Ela é algo comum do cotidiano delas. Então, nós temos aqui escravos. O problema é como nós tratamos esses escravos e como eles eram vistos na sociedade. Nós temos aqui a possibilidade do escravo se tornar liberto. Por exemplo, um escravo por dívida, ele poderia pagar a sua dívida e se libertar?
um escravo por guerra, ele poderia ter algum mecanismo para se tornar livre? Algumas sociedades permitiam, outras sociedades não permitiam. O que é importante a gente entender aqui, o que é importante a gente entender nesta aula aqui, nesta videoaula que você está assistindo. O que é importante entender é como nós, brasileiros, compreendemos a escravidão e como ela era feita aqui no Brasil, aqui nas colônias portuguesas, que depois vão dar origem ao Brasil. Porque é essa mentalidade, é essa maneira de tratamento que vai estar aqui, na cabeça do brasileiro, ainda hoje. Então, vamos lá. Primeiro, na época que nós temos aqui, da colonização brasileira, o que nós vamos ter aqui é o que a gente chama de lógica mercantil. Nós temos o mercantilismo, que vai dizer que as sociedades elas têm que enriquecer, elas têm que acumular riqueza. Nós já estudamos mercantilismo, mas só para vocês lembrarem. Então, o tráfico de escravos ele vai ser mais uma coisa que o mercantilismo vai utilizar para acumular riquezas e para enriquecer os países. Então, o tráfico de escravos vai ser algo extremamente lucrativo. O tráfico de escravos era algo extremamente lucrativo naquela época, mas ela é algo extremamente lucrativo hoje. Um dos maiores mercados do mundo é de escravos, principalmente de escravos sexuais no mundo inteiro. Pode parecer que isso é uma bobagem, pode parecer que eu estou falando alguma bobagem aqui, mas não é não. Dá um Google no negócio, você vai ver que nós estamos falando aqui de um mercado que hoje ele beira bilhões e bilhões e bilhões. Hoje nós ainda temos escravos sendo traficados pelo mundo inteiro. Nesta época aqui, isso era livre, isso era aberto, isso era feito à vontade. Então nós temos algo que era muito lucrativo em todas as épocas praticamente da humanidade. Agora, como é que era a visão que nós temos aqui para os escravos então? A burguesia, os comerciantes, aqueles que faziam o comércio dos escravos, eles entendiam então que isso daqui era uma mercadoria humana. E essa mercadoria humana, ela circulava, mas essa mercadoria humana não era muito diferente para eles de qualquer outro animal. Ele era tratado de uma maneira diferente porque o escravo é diferente de um cavalo, de um boi, ele tem necessidades diferentes, mas era tratado como uma mercadoria e isso é importante para a mentalidade brasileira também. A monarquia, os monarcas, eles concediam direitos comerciais, eles concediam direitos a fazer o tráfico de escravos. Então, a monarquia, ela ganhava, ela lucrava a partir do momento que ela concedia esses direitos. Ela vendia, por exemplo, o direito de você fazer o tráfico de escravos. Ela fazia a venda, por exemplo, o direito de você fazer o comércio dos escravos na colônia delas. Então, ela lucrava a partir dessa autorização ou não autorização. Ao mesmo tempo, os proprietários de escravos, eles exploravam a mão de obra e eles utilizavam o escravo ou como investimento ou então para você dar um fim, dar uma finalidade para aquele capital que você tinha, para aquele lucro que você teve. O que você vai fazer com todo aquele dinheiro que você teve da cana-de-açúcar, do açúcar que você ganhou? Você vai investir em alguma coisa, você vai investir em algum produto. O escravo é um produto muito valorizado. Então, quando você investe no escravo, quando você pega um escravo que tem pouco valor e você torna ele um escravo que tem alto valor, por exemplo, treinando, por exemplo, curando ele de uma doença e a partir disso revendendo ele, você tem ali um investimento que está sendo feito que pode ter alto lucro. É essa a mentalidade que está sendo colocada ali. O que nós vamos ter então? Antes, na África, nós vamos ter aqui as rotas comerciais que elas estavam tradicionalmente sendo dirigidas para o Mediterrâneo e para a parte aqui do Oceano Índico, que vai indo para a Índia e para a China. O que nós vamos ter então essas rotas comerciais pouco a pouco perdendo a sua atratividade, perdendo aqui a sua lucratividade e o eixo comercial que antes estava aqui sendo transportado para o Atlântico. Isso nós vimos nas outras aulas, só para lembrar. Então, nós temos aqui, antes, essa daqui são o eixo comercial mais importante que nós vamos ter no mundo, ou um dos eixos comerciais mais importantes que a gente vai ter no mundo, e esse eixo comercial, essas rotas comerciais, elas deixam de ter importância e agora quem tem importância é o Atlântico. Então, o comércio vai ser desviado para o Atlântico e a partir disso vai se estabelecer rotas com as colônias que estão aqui no Atlântico, que vão ser feitas tanto por espanhóis como por portugueses. O que nós temos aqui, então, é uma lógica mercantil. Mas o problema é o que acontece na prática.
A lógica mercantil, ela vai desumanizar o escravo. Quando nós estamos vendo o escravo, nós estamos vendo ali o ser humano como um meio para o lucro, quando nós estamos vendo ali o escravo como um objeto, como uma coisa, o que nós estamos fazendo é tirando todas as características de humanidade dele. E é isso que vai acontecer nesse momento. A partir do momento que o negro na África se torna escravo, ele vai ser transportado, mas ele vai passar por um processo. Isso é um processo de desumanização. Todas as características que fazem dele ser humano vão ser retiradas dele. Ele deixa de ser um ser humano e passa a ser uma coisa, um objeto, que não tem a mínima diferença entre um lápis, uma caneta e um escravo. Para essa lógica mercantil, elas são mercadorias, eles são objetos que vão ser vendidos para o lucro. E a partir disso nós temos escravo-mercadoria. Nós temos aquela lógica que existia na antiguidade, em boa parte das sociedades, no qual o escravo ela era uma mercadoria, mas ele ainda tinha características de ser humano, aqui ele é perdido. O escravo, para a Idade Moderna, ele vai perder todas as características dele de ser humano e vai passar a ser tratado realmente como um objeto. Vai passar a ser retratado realmente como uma coisa. E é essa mentalidade aqui do escravo como objeto, do escravo como coisa, que vai ser passada para a sociedade brasileira. É assim que a sociedade brasileira viu o negro por 200, 300 anos, que a escravidão permaneceu aqui e foi a lógica da nossa mão de obra, foi a base da nossa mão de obra. Nós vemos o pobre, hoje no Brasil, ainda como essa coisa, como esse objeto que está aqui para ser explorado. E essa mentalidade que nós vemos aqui do pobre como algo que tem que ser explorado, do pobre como algo que tem que trabalhar até morrer, é justamente dessa lógica da escravidão, dessa lógica mercantil que a escravidão tinha, que veio para o Brasil e se instalou no Brasil por centenas de anos. Então, nós temos aqui um número gigantesco de escravos. O número exato de escravos a gente nunca vai saber, não existem registros precisos disso. Nós não temos como saber exatamente a quantidade de escravos que vêm. De autor para autor isso varia. Tem autores aqui, como Sérgio Buarque de Holanda, que vão dizer ali entre 3 a quase 4 milhões, 3 milhões e 600 de pessoas que vão vir para cá, que vão ser transportadas para cá, que vão chegar no Brasil. Caio Prado Júnior, por exemplo, que fala entre 4,8 e 8 milhões de pessoas. E nós temos aqui outros autores, como o Calógeras, que vai falar, então, entre 12 e 15 milhões. O número exato nós nunca vamos saber, mas é um número absurdamente alto. É na casa de milhões, se não dezenas de milhões de escravos que vão chegar no Brasil. Mas esses são os que chegam. E por que eu falei isso? Vamos considerar aqui, qual que é o trajeto do escravo? O escravo, para ele substituir essa economia extrativista que estava aqui com mão de obra indígena, quando nós temos aqui esse segundo período no qual nós entramos na escravidão, mão de obra negra, mão de obra africana, nós entramos aqui no segundo ciclo econômico brasileiro, que é o ciclo do açúcar. E a partir do ciclo do açúcar, nós temos a substituição da mão de obra indígena. O que nós vamos ter aqui, então? De um lado, o declínio da escravidão indígena, que vai ter seus motivos. Os motivos mais importantes que nós falamos aqui vai ser justamente a questão das guerras e das epidemias, principalmente as epidemias, as constantes doenças que os europeus traziam para cá, que vão dizimar, que vão fazer um genocídio na população indígena. Então, o número de indígenas no Brasil, ele vai rapidamente encolher, ele vai rapidamente diminuir. Nós temos aqui a questão religiosa, nós temos os jesuítas trabalhando aqui no Brasil para transformar esses indígenas em cristãos. Nós temos aqui a catolização, nós temos aqui a catequização dos indígenas do Brasil, e a partir do momento que o indígena se torna cristão, ele não pode ser escravo. E nós temos aqui um modelo português que está estabelecido em todas as colônias portuguesas e agora vai ser construído. Esse modelo português se baseia na escravidão. Ele precisa de escravos. Agora, a mão de obra indígena está diminuindo e ele precisa de escravos. Nós temos aqui um modelo que se baseia em latifúndio, em grandes propriedades de terras com um único dono. É uma imensa quantidade de terras com um único dono, e nós temos um modelo aqui que se baseia em monocultura, na produção de um único produto, na produção de uma única planta, a cana-de-açúcar, por exemplo, para exportação.
esse é o modelo. E eles não vão mudar esse modelo, porque a escravidão indígena entrou em declínio, entrou em crise. O que eles vão fazer é substituir a mão de obra. Não tem mais índio? Muito bem, vamos pegar escravo de outro lugar. O que nós temos então aqui é: Portugal precisa de escravos. E Portugal vai precisar de escravos por diversos motivos. Portugal tinha uma população pequena. Ele tem um território pequeno com uma população pequena. Ele não tem gente sobrando. Nós temos aqui o receio de muitas pessoas, de muitos portugueses, de vir para as colônias. Vir para a colônia, ser colono é algo muito perigoso. É uma aventura. Há um espírito aventureiro em Portugal, mas uma coisa é você navegar pelos mares. Isso já é perigoso o suficiente. Outra coisa é você fazer uma colônia no Brasil com risco de ser atacado por piratas, por ataques de invasões de ingleses, franceses, espanhóis, holandeses a qualquer momento, ou então de você sofrer uma invasão, se sofrer ali um conflito com os indígenas e poder morrer a qualquer momento. Então, tinham muitas pessoas que não queriam ser colonos e não saíam de Portugal. Isso foi uma das causas de por que, por exemplo, as capitanias hereditárias não deram certo. Outra coisa é o grande lucro que Portugal estava começando a ter com o tráfico negreiro. O negro era comprado a preço de banana e trazido aqui e vendido a preço de ouro. Então, nós temos diversos motivos, que são desde motivos sociais, há motivos econômicos que levam Portugal a investir no tráfico de escravos. Levam Portugal a querer esse lucro com o tráfico de escravos. Agora, o negro, quando ele vai ser preso lá na África, nós vimos ali na nossa aula sobre a África, que nós temos guerras lá na África, nós temos ali conflitos entre etnias, nós temos conflitos entre grupos ali na África, e esses conflitos geravam uma quantidade muito grande de escravos. Essa quantidade grande de escravos aqui vai ser aproveitada pelos europeus e vai ser levada pelos europeus para as suas colônias na América. Só que esses escravos aqui, frequentemente, eles tinham que caminhar distâncias ali de 400, 300 quilômetros facilmente, uma distância dessa, e muitos desses escravos ou morriam ao longo do caminho, se diz, os números mais ou menos que se colocam é que pelo menos 1/10 a 2/10 de todos os escravos aqui, de 10 a 20% dos escravos morriam nesse primeiro trajeto aqui. Então, o escravo já chegava no porto com o corpo já fragilizado. Ele já chegava cansado, ele já chegava debilitado. E a partir dessa jornada que era feita aqui, com ele acorrentado, com ele preso pelo pescoço, ele chegava nos portos e encontrava o famoso navio negreiro. O navio negreiro, ele é um personagem à parte, porque o navio negreiro ele vai ser algo dos mais violentos, ele vai ser algo dos mais sanguinolentos, um personagem que nós vamos ter na história. Nós temos aqui um navio negreiro no qual os negros eles eram colocados no compartimento de carga aqui, junto com a carga, como se fosse qualquer outro tipo de carga. Nós temos aqui, em geral, as crianças e as grávidas nas partes de cima. Nós temos aqui os homens, mais ou menos, ali no meio, ou ali o espaço era reservado para as mulheres, quando a quantidade de mulher era muita, mas geralmente o número de escravas mulheres era pouco, e embaixo nós temos os homens adultos ou os moleques. O que acontece? O navio negreiro é extremamente perigoso. O navio negreiro, ele é calor infernal para a pessoa recebe muito pouco alimento, ela recebe muita pouca água e não tem higiene nenhuma. Então, o que nós temos aqui é um navio no qual, olhando de cima, o que acontecia com os negros, eles eram acorrentados aqui, deitados ou sentados, um ao lado do outro, sem se movimentar, para fazer uma viagem, para atravessar o Atlântico. Nós estamos falando aqui de uma viagem de 40 a 60 dias, dependendo do lugar que ele estava saindo. Então, são 40 a 60 dias no qual ele está deitado ou sentado, acorrentado, sem poder se movimentar, sem higiene, sem comida, sem água e num calor infernal. Então, a quantidade de pessoas que morriam durante essa viagem, a quantidade de pessoas que adoeciam durante essa viagem, a gente nunca vai conseguir saber o número exato. Alguns falam em 1/4, 25%, outros falam em 50% das pessoas que morriam no meio do caminho. Ninguém vai saber o número exato, mas o número exato é absurdo de um jeito ou de outro.
seja um quarto das pessoas morriam, ou seja, metade das pessoas morriam, é um absurdo de um jeito ou de outro. O que nós temos aqui, então, são os porões do navio, no qual nós vamos formar beliches, de 2 a 3 beliches por andar do navio. Esses beliches aqui vão ser abarrotados, eles vão ser empaçocados de escravo. O escravo, então, vai ser acorrentado um atrás do outro aqui. Nós vamos ter só o espaço para o feitor, para os vigias, eles caminharem no navio, no resto é somente mercadoria, no resto é só pessoas ali que estão ali escravizadas. Esse calor infernal, sem água, sem comida, sem nada ali para tentar ajudar elas. O que acontecia muitas vezes, então, é uma mortandade muito grande, mas poderia acontecer também rebeliões nesses navios. O que acontecia era, em geral, essas rebeliões ou acabavam com a maior parte dos negros mortos, ou acabavam, então, com o navio se rebelando, e a partir disso, esse navio muitas vezes pegava fogo, muitas vezes eles morriam, ou então o navio encontrava uma tempestade ao longo do caminho. Como os negros estavam nos porões mais baixos do navio, eram geralmente aqueles que enchiam água mais rápida. Então, quando o navio pegava uma tempestade dessa, tinha boa parte dos escravos que estavam no navio negreiro, eles morriam afogados, porque o navio ia enchendo de água e eles não tinham para onde sair, porque eles estavam acorrentados, presos, sem movimentação nenhuma. Em números, novamente, esses são os números que nós temos. Não são os números exatos, não são os números reais. Mas pela documentação que nos tem disponíveis, nós sabemos aqui que houve um número de milhões, de 1 a 2 milhões de pessoas ali que saíram da África e foram para a América, escravizadas. Nós sabemos, por exemplo, pela documentação, que só do Congo e de Angola saiu quase 1 milhão de pessoas. Então, a quantidade de escravos que saiu da África para cá é enorme. Agora, desses escravos aqui que vão sair e os escravos que chegaram, pela documentação que nós temos, que é aquilo que pode ser comprovado pelos documentos que sobraram para a gente e aquilo que realmente foi, são duas coisas diferentes. Mas os documentos dizem que esses daqui são os números que nós temos registrados de escravos que saíram nos portos de lá. O que chegaram aqui? Se a gente pegar, por exemplo, o Porto da Bahia, que foi registrado, o que ficou na documentação, são 161 mil pessoas. Se você pegar o Sudeste brasileiro, que são os portos de Santos e do Rio de Janeiro, ali são quase 900 mil pessoas que chegaram ao Brasil. Então, é uma quantidade muito grande de gente. É uma quantidade muito grande de escravos que vão chegar para o Brasil. Mas também é uma diferença brutal, mesmo nos números oficiais. Mesmo nos números que nós temos documentos que sobraram para a gente. Se você pegar os documentos aqui e aqui, a diferença de número aqui já é brutal, o que mostra a quantidade de gente que morria no navio negreiro, que morria nessa viagem de trazer da África para a América. O que nós vamos ter então, os navios negreiros, eles poderiam ter diversas origens. Nós temos aqui o assento, que vai ser aquele navio negreiro que pertence à coroa, que é cedido pela coroa para fazer o tráfico de escravos, que aproveitava para levar os produtos portugueses, faziam circular os produtos portugueses entre a metrópole Portugal, as colônias da África e as colônias da América. Nós temos aqui os navios particulares, que eram de algum comerciante, por exemplo, e nós temos aqui aqueles navios que eram de companhias de comércio, aqueles navios que tinham a posse, que tinham a autorização do tráfico de escravos e do comércio de escravos, que era vendido, que era dado pela coroa. Então, o que nós temos aqui, então, é esses navios que vão ser chamados de tumbeiros, tumbas flutuantes. Esses navios, então, que nós podemos falar que morriam 25%, 30%, 50% dos escravos que morriam no meio do caminho e não conseguiam chegar na América, mas quando eles chegavam aqui na América, eles passavam por um processo de que eles já se tornaram totalmente objetos. Lá na África, eles foram trocados por outros objetos. Eles foram trocados por cachaça, eles foram trocados por fumo, eles foram trocados por armas que eram utilizadas pelos africanos, pelos reinos africanos que estavam lá, que estavam vendendo esses escravos. Então, eles foram trocados por objetos. E a partir disso, eles já são, quando eles chegam aqui na América, quando eles chegam no Brasil, eles já são objetos. Eles deixam de ser seres humanos. O
que nós vamos ter aqui, então, é um comércio de escravos, no qual a África, ela vendia escravos a preços muito baratos, ela vendia escravos em troca de produtos que eram muito baratos para nós aqui, e quando o escravo chegava aqui, ele era um produto extremamente valorizado, ele era um produto caro. Então, você comprava barato e vendia caro. E você trocava o escravo na África por produtos que eram produzidos aqui no Brasil. Tabaco, aguardente, ouro, marfim, tecidos, cavalos, armas e outros produtos que serviam para a troca, a maior parte deles era produzido aqui no Brasil. Então, isso estimulava a troca entre a África e o Brasil, a África e as colônias portuguesas aqui no Brasil. Quando nós chegamos, então, nesse ponto, nós temos aqui os portugueses aumentando o seu domínio na África, mas também aumentando o seu domínio aqui sobre as colônias portuguesas no Brasil, com essa venda extremamente lucrativa de escravos. O tráfico negreiro ajudou Portugal dos dois lados do Atlântico. Nós temos aqui, então, uma exposição de que os escravos, ao chegar aqui, eles vão ser expostos nos mercados, como se fosse uma mercadoria mesmo. Você vai no açougue, não tem ali as carnes expostas? É igualzinho. Os escravos vão ser expostos das mesmas maneiras, e a partir disso, o que nós vamos ter aqui são mercados de escravos, os pumbos. Os pumbos. Nós temos tumbeiros, eles saem da tumba e ele vem para o pumbo. O preço dos escravos, ele variava. Ele variava do sexo, ele variava da idade, ele variava da condição física, ele variava a partir da saúde do escravo. Nós temos aqui um número alto de escravos homens e um número muito baixo de escravos mulheres, mas nós temos aqui já estabelecido um mecanismo de controle, um mecanismo de dominação, que é o preconceito contra o negro, o preconceito contra esse pobre. Você ficar falando para o negro durante toda a viagem, você ficar falando para o negro quando ele chega aqui, que ele é uma coisa, ele é um objeto, ele não é um ser humano, ele é um nada, ele tem que fazer, ele tem que obedecer, obedece, obedece, obedece. Você é um nada, você é uma coisa, você é um nada, você é uma coisa, você é um nada, você é uma coisa. Você vai repetindo, 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 repetindo para a pessoa e a pessoa se convence disso. A pessoa se convence que ela é um nada, ela se convence que ela é uma coisa, ela se convence que a única maneira dela sobreviver é obedecer. Mesma coisa que nós temos hoje na mentalidade em relação ao pobre brasileiro. Que fica aquela coisa de você ficar repetindo para o pobre que ele não é um nada, que ele é vagabundo, que ele não vai conseguir fazer nada, que o pobre é burro, é vagabundo, o pobre é burro, é vagabundo, o pobre é burro, é vagabundo. Quando você pergunta para um pobre por que ele não está dando certo, a gente não sabe, né? É bem burro. É isso que o pobre fala, é isso que ele repete para você. Da onde vem isso? Daqui. Esse mecanismo de dominação, de você tirar a humanidade da pessoa. O que nós temos, então, da África, nós vamos ter aqui duas regiões que vão fornecer os escravos para nós. A região de Guiné e a região do Congo-Angola. A região do Congo-Angola geralmente vai fornecer para essa parte de Pernambuco, Maranhão, e vai fornecer aqui para o Rio de Janeiro, São Paulo. Enquanto que a região de Guiné vai oferecer aqui, então, para Salvador. O que causa que nós temos aqui no Brasil uma diversidade cultural e uma diversidade de etnias africanas. Essa diversidade vai dar também a riqueza da cultura afrodescendente no Brasil e a riqueza da cultura brasileira. Se não fosse essa diversidade, muitas das características brasileiras, sejam as características faciais, sejam as características que as pessoas têm, ou as características culturais brasileiras hoje, não existiria. Então, nós temos aqui sudaneses. Esses sudaneses, essa etnia, então, aqui vai vir da região de Guiné, da região onde hoje é a Nigéria e da Costa do Ouro. Nós temos os bantus, que vão vir da região de Angola, Moçambique e do Congo, e nós temos os malês, que também vão vir ali daquela região para nós. Os malês, por exemplo, eles vão vir ali muito para a Bahia. Nós temos ali, por exemplo, a revolta do Malê, que nós vamos ver em outras aulas, por exemplo. Agora, o escravo conseguiu sobreviver para ele chegar no Brasil. Ele conseguiu sobreviver sobre uma caminhada de 300, 400 quilômetros, ele conseguiu sobreviver pelos 40, 60 dias da travessia do Atlântico. Quando ele chega aqui, ele já passou
por esse processo de objetivação, ele já passou por esse objeto de coisificação. Ele é uma coisa, ele é um objeto. E a partir do momento que ele é uma coisa, ele é um objeto, ele vai ser exposto. Ele vai ser exposto para o senhor de escravos aqui escolher o escravo que ele quer comprar. Ele está aqui exposto numa prateleira, como qualquer produto, como qualquer objeto. Esses escravos aqui, eles eram escolhidos. Nós temos essa diversidade enorme de escravos aqui, por exemplo, escravas mulheres que vinham aqui para a África, e eles eram escolhidos. Dependendo, por exemplo, da beleza, ela poderia ser uma escrava urbana, ela poderia ser uma escrava da casa. Dependendo das condições físicas, dependendo, se fosse uma escrava mais feinha, ela geralmente era escolhida para ser uma escrava do campo, ser uma escrava que vai ser colocada na lavoura, por exemplo. Mas dependia da qualidade, dos homens também. Dependia da qualidade, dependia do nível de educação da pessoa, ele ia ganhando valor, ele ia ganhando ali uma função na sociedade. Seja essa função na cidade, uma função um pouco mais humana, uma função menos humana, mas ele ia ganhando a sua função na sociedade. Ele era exposto e escolhido, comprado. Agora, não é só uma violência física, não é só uma violência psicológica que essas pessoas passavam. Ela tinha também uma violência que era cultural. Elas estão sendo retiradas, elas estão sendo sequestradas da sua cultura e estão sendo inseridas, elas estão sendo obrigadas a entrar em outra cultura. Então, nós temos aqui conflitos que são culturais para os escravos também. Nós temos aqui uma questão de alimentação. Eles estavam acostumados a comer certas coisas na África. Muitos desses alimentos não existem no Brasil. Então, o que acontece? Eles vão ter que se acostumar a comer algo totalmente diferente do que eles comiam anteriormente. As roupas, eles tinham o costume de se vestir de uma certa maneira na África. Quando chegam aqui, eles vão vestir, em geral, uma roupa padronizada, uma roupa de algodão grosso, uma roupa que é feita para ser resistente, uma roupa que eles não podem trocar, porque, em geral, um escravo vai ter uma roupa só por meses ou anos. Então, você tem ali uma roupa que é de algodão pesado, uma roupa que frequentemente pinica, uma roupa que fica coçando no corpo, desagradável. Você tem ali a questão da linguagem. O escravo não sabe falar a língua que ele tem aqui. Muitas vezes, ele pode até ser comprado com um grupo, mas a maior parte das vezes ele vai estar ali dentro de um grupo, dentro da senzala ali, no qual só ele fala a sua língua nativa, então ele vai ter que aprender uma língua totalmente nova. E nós temos aqui a questão da religião. Eles não podem mais cultuar, eles não podem mais fazer a religião que eles tinham lá na África, porque aqui é a religião cristã. E a religião cristã vê a religião africana como uma religião falsa ou então uma religião do demônio. Então, a religião africana, aqui no Brasil, ela passa a ser criminalizada, ela passa a ser como um inimigo. Então, ele nem a religião, nem o culto dele, ele pode fazer. Tudo isso também é uma violência cultural que a pessoa está sofrendo. Nós temos aqui os castigos físicos, para disciplinar, para tornar o escravo disciplinado, para tornar o escravo obediente. Ele poderia ser levado no tronco. Os escravos ali eram chicoteados, às vezes até a morte no tronco. Nós tínhamos ali o bacalhau, que é uma espécie de chicote com couro cru. Esse chicote de couro cru era utilizado na costa ou então na bunda da pessoa e deixava a pessoa em carne viva. O couro ia ali lambendo a pessoa e a partir do momento que ia chicoteando a pessoa ia arrancando parte do couro da pessoa. Você tinha ali o viramundo, que era ali um instrumento de ferro que prendia ou deixava imóveis as mãos ou deixava imóvel os pés da pessoa, frequentemente os dois, e a pessoa ficava ali naquela posição incômoda. Ou então você tinha as gargalheiras, que eram ali colares de ferros que ou faziam focinheiras ou então colar de ferro no pescoço para não impedir que a pessoa conseguisse se aproximar dos outros, e isso ia punindo a pessoa. Tudo isso, todos esses objetos, eram objetos de tortura, realmente. Esses objetos de tortura aqui, que o Brasil era especialista. O Brasil, por séculos, foi especialista na tortura de pessoas, em fazer com que as pessoas obedecessem a partir da dor, a partir da tortura.
seja, por exemplo, como objetos como esse aqui, que era uma marca de ferro, você marcar com ferro a pessoa porque ela cometeu alguma coisa, por exemplo, você marcar com ferro um escravo porque ele roubou alguma coisa, então ele vai ficar marcado com a marca dele ser ladrão para o resto da vida, ou você, então, utilizar instrumentos que vão arrancar, por exemplo, um olho do escravo, porque ele te desobedeceu, mas você tem castigos físicos pesados, dependendo da época que nós temos aqui, dependendo da região do Brasil que você estava aqui, isso variava. Mas os castigos físicos existiam e os castigos físicos eram inegavelmente brutais. Nós temos situações como essas, por exemplo, dos escravos ali serem presos, porque eles tentaram fugir, então você prende a perna do escravo e deixa ele semanas, com a perna presa ali sem poder se movimentar. Quando a pessoa sai daqui, ela vai ficar uma semana ou duas sem poder mexer as pernas, porque ela não movimentou os músculos. Uma dor excruciante que ela não vai conseguir, para ela não se esquecer. Na palavra de um documento que eu li quando eu estava na faculdade, era para o escravo não se esquecer por meses de que ele não pode utilizar as suas pernas para fugir, que ele deve ficar ali. Então, a pessoa, por um castigo desse que dura semanas, às vezes, dependendo da pessoa, ela gastava meses para se recuperar e conseguir, de vez em quando, chegar ao que ela estava antes. Sem comida decente, sem água decente, e essa recuperação demorava mais ainda. Agora, esse daqui era colocado no pescoço da pessoa, e a partir do momento que nós tínhamos aqui os escravos sendo colocados no pescoço, você não só podia puxar o escravo, como se um escravo chegasse perto do outro aqui, ele se enroscava ou então ele machucava o outro escravo. Então você não poderia ter intimidade mais com a pessoa, com os outros escravos. Limitava o contato humano com os outros escravos. Focinheira, por exemplo, para um escravo que comeu algo que não deveria, um escravo, por exemplo, que falou algo que não deveria, você simplesmente impede a pessoa de falar com essa focinheira na boca, para ele não conseguir mais falar, ele não conseguir mais te contradizer, ele não conseguir mais ser desobediente pelo Senhor. Não, você tem que comer o que eu estou mandando você comer, você tem que falar quando eu estou mandando você falar. Essas focinheiras aqui, elas também eram frequentemente utilizadas com essas gaiolas, que eram colocado o escravo, que estava com a focinheira, que estava sendo castigado, em exposição no alto para todos os escravos aqui. Então você tinha uma gaiola que era de bambu ou de ferro, no qual a pessoa ficava ali exposta, no meio do terreno, para todas as pessoas verem ali, sol, chuva, com a sua focinheira, com as suas amarras, para ele servir como um exemplo para todos os outros escravos. Os castigos corporais, então, nós temos ali imagens e mais imagens de castigos corporais, relatos e mais relatos de castigos corporais, senhores de escravo ali, por exemplo, se vangloriando dos castigos corporais que eles faziam dos escravos, escravos relatando os castigos corporais que eles sofreram. A documentação que nós temos sobre isso no Brasil é extensa, é enorme. E um dos episódios mais famosos é justamente o Pelourinho. O Pelourinho, que é justamente esse pau, esse tronco que vai ficar aqui no meio de uma praça, numa cidade. Então, se nós temos um escravo, por exemplo, que fez algo que ele não deveria, que tentou fugir, que desobedeceu ao seu senhor, ou mesmo ele feriu algum branco, o que era feito na cidade? Ele era levado no centro da cidade de Salvador, por exemplo, o Pelourinho ainda está lá. O escravo, ele era amarrado e ele era chicoteado, às vezes até a morte, na frente de todos os negros, na frente de todos os escravos, para servir de exemplo, para ninguém mais desobedecer. Esse escravo era frequentemente chicoteado por um outro escravo, seja um capitão do mato, ou então por um outro familiar, dependendo do que acontecesse. Mas nós temos relatos sobre senhores de escravos chicoteando usando pelourinho, nós temos outros escravos sendo obrigados a chicotear escravo, nós temos ali familiares sendo obrigados a chicotear outros familiares, ou nós temos, por exemplo, capitães do mato, que são pagos para chicotear os escravos, para trazer os escravos fugitivos e chicotear os escravos. As fotos que nós temos hoje, ainda dos escravos, as primeiras fotos, quando surgiu a fotografia, muitas das fotografias que nós tiramos no Brasil foi justamente desses escravos que sobreviveram a esses castigos corporais
e como é que eles sobreviveram a esses castigos corporais. Isso aqui é um escravo, é o resultado na costa de um escravo aqui, do que acontece quando você é açoitado, de quando você é chicoteado quase até a morte. A sua costa fica desse jeito, totalmente desfigurada. Você vai ficar com dores crônicas para o resto da vida. Você vai morrer de dor para o resto da vida. Agora, nós temos diferentes tipos de escravos. Nós temos aqui o escravo da senzala, que são os escravos rurais. São os escravos aqui que são vigiados constantemente pela figura dos feitores, por exemplo. Eles vivem presos na senzala, então, quando eles não estão no campo cultivando, eles estão presos na senzala. São os escravos aqui que têm ali a vida mais dura, têm a vida mais pesada. Em geral, então, eles tinham pouco contato indireto com o dono dos escravos. Esse senhor do engenho, pouco contato tinha com seus escravos, ele deixava mais para os feitores, para os administradores, para as outras pessoas terem contato com aqueles escravos e fazerem com que eles trabalhassem no campo. A chance de alforria dessas pessoas era rara. Um escravo, quando era um escravo de senzala, ele raramente conseguia sobreviver a muito tempo no trabalho dele e ele raramente conseguia uma chance para ele se tornar livre, a não ser fugir. E nós tínhamos aqui condições de trabalho que eram as mais difíceis possíveis. Má alimentação, pouca água e pouca higiene. O que fazia com que esses escravos tinham um tempo de sobrevivência muito curto. Nós temos aqui os escravos urbanos, o escravo que nós também podemos chamar de doméstico. Ele vivia nas cidades. Então ele tinha uma vida um pouco mais fácil, ele tinha uma vida um pouco mais humana. Esses escravos domésticos, eles podiam ser escravos de ganho, por exemplo, que faziam tarefas ali na cidade, ganhavam ali o seu trocado, ganhavam ali o seu dinheiro, e esse dinheiro, às vezes, ou era dado para o seu senhor, que estava ali alugando o seu escravo de ganho, era um escravo de aluguel, por exemplo, ou então o escravo ficava com aquele dinheiro e com o tempo ele comprava a sua alforria. Essas pessoas aqui nas cidades, eles tinham uma chance muito maior de comprar a sua alforria, comprar a sua liberdade. Esses escravos aqui, então, eles podiam andar pelas cidades, mas tinham certas regras. Por exemplo, eles não podiam andar com sapatos. O ser descalço era, então, um símbolo, uma representação da escravidão. E nós temos aqui um escravo que não podia andar à noite. Os escravos estavam impedidos de andar à noite justamente porque os senhores, os brancos, estavam com medo de que à noite eles fossem ali tramar para eles fazerem uma rebelião contra os brancos e escapar, se tornarem livres. Outras formas de distinguir, então, os escravos são, por exemplo, os escravos boçais. Os escravos boçais, tanto os escravos boçais como os escravos ladinos, é algo que a gente encontra muito na documentação quando a gente está lendo esses documentos brasileiros. O boçal, quando você está xingando uma pessoa de boçal, você está falando que a pessoa é o quê? Burro, não sabe? Boçal é isso aqui. Boçal é o escravo que ele chegou da África, então ele não sabe a língua, ele não sabe como trabalha, então é aquele cara que não sabe nada. Ser boçal é um escravo que não sabe nada. Não sabe a língua, não sabe trabalhar, não sabe nada. Então é aquele cara que você tem que ficar puxando toda hora porque o cara não sabe nada. É um mané que não sabe porcaria nenhuma, então você tem que ficar puxando o cara e falando assim, você faz daqui, você faz daqui, Vamos falar, fala comigo, aprende a falar. Bola, papai, mamãe. É esse cara que você está ensinando. É o cara que acabou de chegar e não sabe nada. Agora, o escravo ladino é o cara inteligente, é o cara que sabe fazer as coisas. Então, ele sabe a língua, ele sabe um método de trabalho, então é o cara que sabe. Então, quando o cara falar que você é um boçal, é porque você não sabe nada. Um cara ladino é um cara que sabe, é um cara que é inteligente. Boçal, burro, sabe nada, ladino, sabe, inteligente. Agora, nós temos o escravo negro, do eito, que é aquele que trabalha no campo, e nós temos o negro de ganho, que é aquele que faz os trabalhos nas cidades. Nós temos essas modalidades de escravos, essas coisas que vão aparecer, por exemplo, no seu livro didático, ou nos documentos, ou às vezes numa novela, é esse vocabulário aqui que nós estamos tratando. É o vocabulário comum da época, não precisa se desesperar, você não precisa decorar, mas você precisa entender. Qual que é a consequência da escravidão, então? As consequências da escravidão são, devido ao excesso de trabalho, o que acontece com a pessoa?
ela tem más condições de higiene, ela tem más condições de alimentação, ela tem más condições de hidratação, ela recebe pouca água, pouca comida e não se higieniza direito. Então, ela vai pegar a doença muito fácil. O que vai acontecer? A média de vida do escravo no Brasil é de 5 a 10 anos. 5 a 10 anos, que o cara sobrevive no máximo. Dependendo da tarefa dele, dependendo do emprego dele, da onde ele está sendo. Na cidade, sobrevive um pouco mais. No campo, sobrevive um pouco menos. Se você é utilizado para mineração de ouro, mineração de diamantes, então a vida aqui é muito mais baixa. Nem 5 anos a pessoa sobrevive. A escravidão é brutal assim. Nós temos aqui, então, os escravos domésticos sendo escolhidos entre as pessoas mais bonitas, entre as pessoas mais dóceis, entre as pessoas mais confiáveis. Esses recebiam melhores condições, esses viviam mais. Eles recebiam roupas, eles recebiam alimentação, eles recebiam mais tempo de vida. Agora, o escravo no campo, o escravo que era rebelde, os escravos que não conseguiam fazer as coisas direito, esses tinham uma vida muito, muito curta e uma morte muito, muito violenta, frequentemente. Mas é inegável que os escravos, eles formaram a cultura brasileira. A cultura brasileira tem como esse personagem o escravo, por exemplo, a ama de leite. O escravo que vai trabalhar em todas as atividades possíveis e imagináveis da sociedade brasileira. E uma parte do preconceito da sociedade brasileira tem com o trabalho braçal, o trabalho manual, de você colocar a mão na massa, que às vezes nós temos a elite brasileira, a classe média brasileira não quer colocar sua mãozinha, seus dedinhos num trabalho, por exemplo, mexer numa madeira, fazer uma limpeza na casa ou qualquer coisa que exija muito esforço físico, vem daqui. Porque esses trabalhos, originalmente, eram um trabalho do escravo. Então, no Brasil, há uma visão muito negativa do trabalho manual. Há uma visão muito negativa desse trabalho como sendo um trabalho de escravo, como sendo um trabalho de pobre. O escravo, ele vai estar, então, em todos os aspectos da sociedade. Ele vai ser um personagem da nossa sociedade, mas ele é uma realidade hoje. O escravo, essa escravidão, essa mentalidade escravocrata, essa mentalidade que nossa elite olha para o resto da população brasileira e olha ainda para nós, achando que ela está olhando para um objeto, ela está olhando para uma coisa que ela tem que explorar e que nós não somos seres humanos, ela vem daqui. Nós temos aqui o escravo sendo utilizado na construção civil, o escravo sendo utilizado na mineração, o escravo sendo utilizado no engenho de cana, o escravo sendo utilizado para fazer, por exemplo, sapatos, roupas, mas o escravo era utilizado em praticamente todas as tarefas econômicas no Brasil. O escravo era uma realidade. E essa mentalidade escravocrata, ela estava em toda a sociedade brasileira. A sociedade brasileira se acostumou a pensar o branco como senhor e o escravo, o negro como escravo. Branco, senhor, aquele que sabe, aquele que manda. Negro, escravo, aquele que obedece. Se você olhar hoje como nós somos educados, se você olhar hoje como nós tratamos as pessoas, ainda está dentro dessa lógica. Branco fala, escravo, negro obedece. Nós temos também na literatura diversos personagens. Eu falei um pouquinho do Capitão do Mato. O Capitão do Mato é esse cara aqui. O Capitão do Mato é um negro que tem como trabalho aprisionar, prender outros negros. O negro fugitivo. Ele é o caçador que vai atrás do negro fugitivo e traz o negro fugitivo de volta para a fazenda. Então, quando você xinga uma pessoa de Capitão do Mato, como aconteceu com alguns políticos por aí algum tempo atrás, que um processou o outro, por exemplo, que foi xingado de Capitão do Mato, ele está falando que o outro é esse negro, que é o negro que ele é o traidor, é o negro que trai a própria raça, é o negro que trabalha para o branco contra o negro, é o negro que vai trair a própria raça, vai trair os próprios costumes, vai trair as pessoas em troca de ele ter ali uns privilégios. O Capitão do Mato, ele era livre. O Capitão do Mato, ele trabalhava por dinheiro. O Capitão do Mato, ele poderia casar com quem ele quisesse, ele poderia ter as coisas que ele quisesse, como qualquer pessoa livre. Porém, ele era negro, então ele sofria o mesmo preconceito com os negros. E ele ajudava a aumentar o preconceito com os negros, e ele ajudava a aumentar a opressão, ele ajudava a aumentar o massacre com os negros. Então, ser chamado de Capitão do Mato é algo
muito, muito pesado dentro da cultura brasileira. Mas nós temos também a figura do negro da Casa Grande, que está na literatura brasileira, por exemplo. Se você pegar os autores, os grandes autores brasileiros, como Machado de Assis e todos os seus contemporâneos, frequentemente eles vão colocar esse negro da Casa Grande. O negro da Casa Grande, como eu falei para vocês, é um negro que trabalha como empregada doméstica, nesse caso aqui. A empregada doméstica que trabalha na casa, ela geralmente é selecionada entre os negros mais bonitinhos, os negros mais dóceis, os negros mais confiáveis. Então, nós temos uma pessoa que trabalha na Casa Grande. E porque trabalha na Casa Grande, ela recebe roupas melhores, ela recebe condições de vida melhores e ela recebe alimentação melhor. O problema é, o negro da Casa Grande, como foi retratado na nossa literatura por muito tempo, ele é um negro que, porque ele trabalha na Casa Grande, ele acha que ele é da família. Ele acha que ele faz parte da família do senhor de escravos, mas ele não faz. Ele acha que porque ele está na Casa Grande, ele é melhor do que os outros escravos. Ele é melhor do que o escravo da senzala, mas ele não é. Ele é escravo do mesmo jeito. Ele é uma coisa do mesmo jeito. Ele é um objeto do mesmo jeito. Mas por estar nesse ambiente, por receber uma roupinha melhor, por receber uma comida melhor, ele acha que ele é melhor do que os outros. Mesma coisa acontece hoje. Nós temos aqui, nesse momento aqui, os escravos sendo tratados como parte da família, com os escravos pequenos, por exemplo, nesse relato aqui, sendo tratados como quase o cachorrinho da madame, mas aqui, hoje, nós temos aqui as empregadas. A empregada doméstica, a diarista, a maior parte das nossas empregadas domésticas, a maior parte das nossas diaristas são de descendentes ou são negras. E elas são tratadas como nessa mentalidade de parte da família e poderiam se encaixar dentro dessa figura, desse personagem da nossa literatura, do negro da Casa Grande. Do negro da Casa Grande que acha, porque ele trabalha na casa da madame, ele é melhor do que os outros negros. O pobre que trabalha na Casa Grande é melhor do que os outros pobres. Bobagem. Na nossa literatura, em geral, se tira sarro dessa pessoa, tira sarro desse negro, desse pobre, que acha que é melhor que os pobres só porque ele está próximo do cara rico. Como, por exemplo, o negro da Casa Grande que acha que ele é que manda na coisa. Ele que manda na casa, porque ele está ali dentro da casa por 10, 20 anos. Mas se der uma crise econômica, se apertar o calinho da família ali, se apertar ali as finanças da família ali, o que vai acontecer? A primeira pessoa a ser mandada embora vai ser justamente a empregada, vai ser justamente a diarista. É parte da família mesmo? Ela está ali como melhor do que os outros? Ela faz parte desse mundo e não faz parte? Ela faz parte da Casa Grande e não faz parte da senzala? É só acontecer uma crise, é só acontecer apertar um pouquinho as finanças da família para você ver que essa pessoa ela vai voltar para a senzala. Ela não é parte da Casa Grande, ela é parte da senzala, mas ela se acha parte da Casa Grande. Agora, tem muitas formas de resistência. É obviamente que os negros não aceitaram isso do nada. Eles não aceitaram que mandasse um monte de coisa na cabeça deles por uma brutalidade psicológica, uma brutalidade física, uma brutalidade cultural, um sistema brutal desse. É óbvio que vai ter resistência, gente. Os negros não aceitaram isso passivamente. Então, nós vamos ter aqui formas de resistência. E essas formas de resistência tinham a fuga, em primeiro lugar. A tentativa de fuga, como algo que acontecia. Mas essas fugas, elas geravam quilombos, elas geravam aldeias, elas geravam espaços no qual os negros que fugiam se reuniam para tentar sobreviver nesse novo ambiente. Nós tínhamos também outras formas de resistência, como, por exemplo, a doença, o banzo, que é uma depressão profunda no qual a pessoa ia se entregando, ia se deixando, parava de comer, parava de fazer as coisas até que ela ia morrer. Nós tínhamos o suicídio, nós tínhamos ali as mulheres ali forçando o aborto a partir ingerindo plantas, ou então a partir de alguma violência física, mas se recusando a ter filhos que fossem escravos, se recusando a ter filhos dos senhores. Muitas dessas mulheres eram violentadas pelos senhores de escravos, eram estupradas pelos senhores de escravos e acabaram não tendo filhos dos senhores de escravos. Então elas acabavam provocando abortos para não ter filhos dos senhores, para não gerar mais escravos para os senhores. Nós temos aqui resistências violentas, como, por exemplo, o assassinato dos senhores, o assassinato dos feitores, o assassinato dos vigias das senzalas.
Nós temos aqui eles colocando fogo no canavial. Se a grande riqueza do Senhor, se aquilo que o Senhor realmente se importava era cana-de-açúcar, eles iam lá e botavam fogo na cana-de-açúcar e, a partir disso, eles prejudicavam o Senhor, eles tiravam ali toda a renda que o Senhor tinha. Nós tínhamos aqui também a quebra da máquina dos engenhos, eles destruíam, então, aquele complexo de produção que era o engenho, que tinha um moedor de cana e todas aquelas máquinas que eram necessárias para produzir o açúcar, eles destruíam aquelas máquinas, mas nós temos diversas maneiras de resistência. Essas aqui são algumas delas. Nós temos resistência cultural, por exemplo, músicas que eram feitas, danças, tentar passar a linguagem, resistir, continuar falando a língua dos seus ancestrais, culinária, fazer os pratos que eram feitos na África, continuar fazendo aqui, utilizar a religião cristã. Então, a partir do momento que você é cristianizado, a partir do momento que você se torna cristão, o escravo, ele dá um jeito de fazer o que a gente chama de sincretismo religioso. Ele dá um jeito de inserir, ele dá um jeito de colocar a religião que ele tinha antes na religião cristã. Então, nós temos esse santo, agora esse santo vai representar os deuses que eu tinha antes. Nós tínhamos esse costume aqui na religião cristã, eu adapto um pouquinho esse costume para eu fazer a mesma coisa que eu fazia antes, mas eu estou fazendo dentro da religião cristã. Então, não podem falar nada de mim. Se você olhar, por exemplo, a religião, o cristianismo na Bahia, tem várias características que nós não temos, ou no cristianismo em geral não tem. Mesma coisa no Rio de Janeiro, que são 2 dos lugares onde nós temos mais escravos. Se você for numa missa na Bahia ou no Rio de Janeiro, você vai perceber que tem umas coisinhas diferentes. O que são essas coisas diferentes? São esses sincretismos religiosos, são ali esses costumes, essas tradições que os negros foram pouco a pouco colocando dentro da religião cristã para preservar algo deles. E nós temos aqui a mais famosa das formas de resistência cultural, que é a capoeira. Eles não poderiam aprender artes marciais, eles não poderiam aprender a lutar. Então, qual foi a solução deles? Eles inventaram uma dança que ensinava a pessoa a lutar, a capoeira. E a partir disso, nós tínhamos ali tentativas de resistência físicas, tentativas de resistência corporal, mas sempre houve uma resistência. Os negros nunca aceitaram a escravidão e a brutalidade da escravidão no Brasil passivamente. Mas essa resistência, por que ela não deu certo? E por que ela não surtiu tanto efeito? Por que a escravidão durou tanto no Brasil? Nós temos dificuldades para as pessoas resistirem. Além da brutalidade, da brutalidade psicológica, a brutalidade física, a brutalidade cultural e tudo aquilo que a pessoa está sofrendo, nós não temos outras dificuldades. Nós temos uma dificuldade de organização. Eles eram marcados. Então, o negro, quando ele chegava aqui, ele era marcado com a marca do Senhor, como se fosse um gado, como se fosse qualquer outro produto. Ele, frequentemente, dentro das senzalas, ele estava com outras etnias. Então, vamos imaginar, lá na África, o cara estava guerreando, tinha 2 grupos aqui guerreando. O grupo A e o grupo B estavam guerreando entre si, e a partir da guerra entre eles, foram virando escravos, pouco a pouco virando escravos. Quando eles são trazidos aqui para o Brasil, eles são colocados na mesma senzala. Então, lá, os caras eram inimigos mortais. Quando chega aqui no Brasil, eles estão trabalhando junto na mesma senzala. Eles continuam inimigos, mas eles estão na mesma senzala. Então, às vezes, eles não aceitavam se organizar, eles não aceitavam trabalhar juntos porque eles estavam na mesma senzala. Outra coisa, a senzala era extremamente vigiada. Havia ali o cuidado dos senhores de escravo, havia ali os feitores, havia os capitães do mato, havia os vigias, que tinham toda uma estrutura para manter o negro ali obedecendo, para manter o escravo ali. Nós tínhamos ali a diferenciação de trabalho, que era utilizado, por exemplo, o negro mais obediente pegava os melhores trabalhos, o negro não obediente pegava os piores trabalhos. Isso ia fazendo com que os negros obedecessem também e que eles andassem na linha, dentro daquilo que foi determinado pelo senhor de escravos. E nós tínhamos ali a alforria como uma premiação. Você trabalhou comigo por 20, 30 anos, você ali foi uma pessoa obediente, fez ali, junta todos os escravos ali, vamos dar a alforria, o presente para você, na frente de todo mundo. Está vendo? Se você for um escravo bom, se você obedecer, se você fizer as coisas do jeito que a gente está mandando, você vai receber a liberdade, você vai receber a alforria como a alforria e vai ser uma pessoa livre. Está estabelecendo então um sonho, uma utopia para o escravo. Seja obediente, aí você vai se tornar livre. E o quilombo,
finalmente aqui chegamos aqui no quilombo, que vai ser a forma de resistência mais visível e a forma de resistência mais longa que nós vamos ter. O escravo foge. E a partir do momento que o escravo foge, ele vai viver numa certa região, ele vai formar ali suas comunidades. Comunidades de escravos fugitivos, que são afastados da cidade, são afastados das fazendas principais, mas não são isolados. Não vai dar para ele viver isolado, ele vai precisar fazer trocas, ele vai precisar fazer trocas de alimentos, ele vai fazer trocas de produtos com indígenas, ou então com portugueses, com colonizadores, mas ele vai precisar fazer trocas. E o quilombo também vai ser um lugar de refúgio, um refúgio para os excluídos, um refúgio para os marginais, um refúgio para os criminosos, um refúgio para aquelas pessoas que não vão ser aceitas na sociedade. E nós temos quilombos aqui que tinham uma rigidez, que tinham regras muito bem estabelecidas, principalmente para que o quilombo não seja descoberto e não seja destruído pelos portugueses. E nós temos aqui esses quilombos que surgiam principalmente de revoltas. Revoltas na senzala, então fugas em massa. A partir dessas fugas em massa aqui vão se formar esses quilombos. Como é o caso, por exemplo, de todos esses quilombos aqui no Brasil, que vão se espalhar pelo Brasil inteiro, mas nós temos regiões aqui que vão ter mais quilombos do que outros. As regiões da Bahia, as regiões de Minas Gerais, a região do Rio de Janeiro e São Paulo, que são regiões que utilizaram mão de obra escrava em maior quantidade, vão ser as regiões também que vão ter um maior número de quilombos, maior número de terras quilombolas, por exemplo, hoje. O mais famoso dos quilombos foi justamente o quilombo de Palmares. O quilombo de Palmares que vai ficar aqui entre a região de Alagoas e a região de Pernambuco, pegando toda essa zona aqui, próxima do litoral, mas já um tanto afastado do litoral, indo ali para o sertão. Quando nós chegamos nesse quilombo de Palmares aqui, é um quilombo que ele vai ser longo, ele vai ser o de mais longa duração que nós vamos ter, mas também ele vai ter uma quantidade grande de pessoas. Ele vai ter vários refúgios, ele vai ter várias pequenas aldeias. Essas várias pequenas aldeias aqui são locais que são fixos ou locais que vão sendo alterados de tempos em tempos, dependendo da descoberta que os portugueses fazem, mas o quilombo de Palmares durou muito tempo. Nós temos um quilombo que era muito bem organizado, que praticava artesanato, que praticava agricultura, que praticava comércio intensamente com as comunidades que estavam em volta dele. E nós temos um quilombo que foi feito em lugares, foi feito ali seus esconderijos em lugares de difícil acesso ali de toda a região. Esse quilombo, ele juntava índios, negros, judeus, brancos pobres, criminosos, ele juntava de tudo. Nós temos ali, então, as pessoas fazendo um refúgio das pessoas que não eram aceitas pela sociedade, um refúgio das pessoas que eram oprimidas, que eram ali massacradas pela sociedade. E o quilombo do Palmares, para muitos, é isso, é o símbolo da resistência. Esse símbolo da resistência que vai ter dois grandes personagens, Zumbi, o comandante guerreiro, e Domingos José Velho, que vai ser a pessoa que vai ser o comandante daquela expedição, da última expedição que acabou destruindo o quilombo de Palmares. Essa última expedição, então, deu fim, o quilombo que durou oficialmente de 1605 a 1651. Esse quilombo aqui, ele vai, então, ser destruído. Mas é um quilombo que existia antes dos holandeses, é um quilombo que cresce com a invasão holandesa, que os escravos vão aproveitar com a invasão holandesa, eles vão fugir em massa dos engenhos, enquanto os holandeses estão invadindo e os portugueses estão lutando com os holandeses, há uma fuga em massa dos escravos, e essa fuga em massa vai formar o quilombo dos Palmares. Eles vão se juntar ao quilombo dos Palmares e vão ali crescer e vão se formar um dos maiores quilombos que o Brasil já viu. Os holandeses tentaram combater o quilombo, tentaram destruir o quilombo, não tiveram sucesso. Os portugueses tentaram destruir o quilombo várias vezes, não tiveram sucesso, até que o nosso bandeirante, o Domingo do Jorge Velho, ele vai liderar ali, para alguns ali colocam uma tropa de mais ou menos 6.000 homens, e essa tropa de milhares de homens vai até o quilombo e vai ali, destrói o quilombo e massacra a população do quilombo. Zumbi, pelos relatos, ele foge, mas ele acaba sendo caçado, preso, ele é decapitado, ele tem sua cabeça cortada e sua cabeça exposta em praça pública ali nas capitais ali da região, justamente para os negros verem que aquele símbolo de liberdade, aquele símbolo de resistência que era Palmares, ele não existe mais, ele foi destruído. Zumbi, que era o símbolo da luta pela resistência, da liderança pela resistência, foi morto, exposto em praça pública justamente para isso, para deixar claro para os negros de que qualquer resistência,
qualquer rebelião ia acontecer a mesma coisa. Eles iam ser mortos, eles iam ser expostos, eles iam ser um exemplo daquilo que deveria acontecer se eles não obedecessem, se eles não fossem bons negros, se eles não fossem bons escravos. Zumbi, então, ele vai se tornar um mártir para a resistência negra, ele vai se tornar a grande figura de resistência negra. Até hoje nós temos ali homenagens nas comunidades negras, nós temos ali um dia, o dia do orgulho negro vai ser justamente o aniversário da morte de Zumbi. A cultura afrodescendente, a cultura negra no Brasil, ela é rica, ela é diversificada e ela é inegável. Ela é um aspecto da nossa cultura que nós não podemos negar. O Brasil é rico culturalmente. E ele é rico culturalmente porque nós temos essas pessoas aqui, porque essas pessoas fazem parte de nossas vidas e porque essas pessoas nos permitem conhecer, nos permitem viver junto com elas. É a partir do nosso convívio com essas pessoas, com esse diferente, que nós nos enriquecemos também, que nós nos tornemos pessoas melhores também. Essa cultura que desde a religião, desde os costumes, desde as danças, desde as músicas, ela torna a sociedade brasileira o que ela é. Ela torna a sociedade brasileira mais rica, mais humana, mais viva, mais colorida, mais feliz. E por essa aula, então, nós ficamos por aqui. Se você ficou aqui com alguma dúvida, por favor, mande um comentário. Por favor, então, mande ali um e-mail para mim que eu respondo o mais rápido possível, respondo com o maior prazer possível. Até a nossa próxima videoaula, até a nossa próxima aula. Até, tchau, tchau.